a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção ao Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor dos Senhores. Essa menção não se pronuncia apenas com a boca, porque se eu não tiver com o coração voltado para Deus, vivenciando, experienciando aquilo que o Espírito Santo quer que eu viva, eu vou estar me enganando. Como diz em Isaías 29:13, que muitos louvam, muitos honram com a boca, com os lábios, mas o coração está longe, porque consiste em sabedoria do homem, em doutrinas, ensinamentos de homem, e o Senhor quer um compromisso com Ele, porque Ele é que nos guia, Ele é que nos regenera, Ele é que nos cura, Ele é que nos liberta, e muitas vezes nós repetimos e sabemos, mas não vivemos isso. E o nome do Senhor tem sido envergonhado na casa dele, porque muitos falam que são de Deus, mas não vivem conforme o servo de Deus. Muitos falam que são de Deus, mas confiam mais em homens. Em Jeremias 17:5 fala que maldito o homem que confia no homem e tem como a sua carne, confia no seu braço, confia em si próprio. Por isso o Senhor também certa vez assim o disse, que não olhes tu para o vaso, olha para Deus que usa o vaso, porque por muitas vezes o vaso, o irmão, a irmã, seja quem for, se tem título ou não tem, pode ser usado pelo Senhor. Mas às vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus quer falar conosco, porque nós olhamos para o homem, nós olhamos para a matéria, nós olhamos para a carne, e aí nós percebemos, mas aquele fulano está assim, aquele ciclano está assado, esse irmão não é não, principalmente quando é próximo nosso. Então olha para o que Deus fala. Mas para olhar para o que Deus fala, eu tenho que estar conectado, no Espírito Santo, recebendo. Esse termo até conectado, diria até que não é bíblico, mas ele faz assim a menção àqueles que estão sendo regenerados pelo Espírito Santo no processo sobrenatural do novo nascimento. Muitos se enganam, achando que já nasceram de novo, porque deixaram de beber, deixaram de fumar, largaram alguns dos vícios, alguns dos pecados. Acontece que o ser humano se engana, porque o pecado não consiste numa lista, aonde pode isso ou pode aquilo. Quando o ser humano, na sua natureza caída, carnal, porque todos nós nascemos em pecados, irmão. Quando o ser humano continua vivendo a vida dele como ele quer, através dos seus instintos, desejos e paixões da natureza do homem, é contrário a Deus, e isto é pecado, porque a própria palavra nos ensina que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E não somente ensina, fala que filhos são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Quanto eu sou filho de Deus, quantas vezes eu no mundo também, eu sou filho de Deus, sexta-feira, hoje eu tenho direito a se matar, direito a ir para o inferno, mas Jesus Cristo pagou um preço alto lá naquela cruz. O sangue dele tem poder, o sangue dele, ele pagou um preço que jamais, nunca ninguém poderia pagar. Acontece que foi pago para aqueles que assim o recebem, e a palavra fala em João 1:11 que ele veio para os dele, e os dele não receberam. E continuando, a própria palavra do Deus vivo nos fala que aqueles que o receberem, ele dá poder para ser feito filho. Então nós temos que receber, nós temos que querer, nós temos que deixar, e não somente isso, nós temos que dar um passo em busca dele, porque quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, ele está falando que vinde, que precisamos ir, precisamos caminhar, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e muitas vezes conhecemos essas palavras, mas não vivenciamos isso, por alguma coisa que assim tem nos impedido. Aleluia. E a maior barreira que o ser humano cria
que muitas vezes atribuímos a Satanás as trevas, e de fato as trevas militam, guerreiam contra a vida do servo de Deus, para que não venhamos, principalmente quando somos chamados por Deus. Então tudo vai ser feito para que você não venha para os caminhos de Deus, e é problema sobre problema, e às vezes você está achando que o problema é aquela situação que você está vivendo, mas a coisa é mais profunda. É como um iceberg, onde tem uma ponta fora do mar, o que está ali embaixo, 80%, a maior parte do iceberg é o problema, que foi desde a criação, a rejeição de pais, problema com família, com filho, com marido, você com problemas com o trabalho, com o financeiro, mas o Senhor quer dizer hoje aqui para nós, que não há problema sem solução, porque Ele é o Deus da solução. Ele é o Deus forte, Deus de batalha, mas é necessário descer à casa do olheiro, é necessário eu estar aos pés de Jesus, porque quando aquelas duas irmãs, Marta e Maria, estavam com Jesus, Maria se derramava aos pés de Cristo. Aleluia. Maria descia as lágrimas, enxugava com seus cabelos e adorava o Senhor somente por Ele ser o Senhor, enquanto Marta estava atarefada. Marta estava procurando arrumar a casa, estava procurando o seu trabalho, estava procurando botar as coisas em ordem, segundo o que ela pensava ser o correto. Não estava vendo Jesus, não estava sentindo a presença de Deus, porque as ansiedades desse mundo nos afastam de Deus, os problemas desse mundo podem nos afastar de Deus, mas Deus é maior. Quando estou fraco, aí sou forte, porque quem fortalece é Deus, quem fortalece é Jesus, e nós não estamos aqui hoje por acaso. Cada vida, cada alma que se encontra aqui foi trazida pelo Senhor, para que assim sejamos renovados, para que assim possamos agradecer o fôlego de vida, para que assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso fica ligado, busca o Senhor de todo o coração, porque quando Marta fala para Jesus: Senhor, fala que ela me ajude, peça, ela está na melhor parte. Marta, ela está me buscando, ela está me adorando, ela está, aleluia, descendo aos meus pés, reconhecendo que não é nada, porque muitas vezes pensamos que um dia aceitamos a Jesus, um dia nós nos arrependemos dos pecados, e isso é suficiente. Só que a palavra fala que nós somos pecadores, e à medida que vamos assim nos entregando e sendo regenerados, somos limpos, somos purificados, mas há um processo, porque tudo nessa vida tem um processo. Enquanto estiver aqui, há uma milícia, uma guerra, uma batalha, porque a carne cobiça contra o Espírito, para que não faça o que o Espírito Santo de Deus queira. Mas cada vez que eu me renunciar mais, cada vez que eu buscar mais me alimentar da palavra, cada vez mais que eu rasgar o coração falando com Deus, porque para falar com Deus precisa rasgar o coração. Deus não é um boneco, Deus não é um palhaço, Deus não é homem para que você fale de qualquer maneira. Rasga tu o coração quando falar com Deus. Rasga o coração, seja na mente, seja no lugar que for, aonde você está e agora, para que Deus veja, para que Deus se compadeça. Lá no livro de Romanos fala que Ele que se compadece, até o arrependimento é dado para Ele. Por isso que muitos não recebem, porque estão com o coração endurecido. Ezequiel 14 fala da idolatria do coração. A idolatria do coração, muitos pensam que idolatria é só idolatrar lá aquele pedaço de pau de gesso. Nós podemos estar vivendo a idolatria sem estar percebendo. Quando nós damos mais importância às coisas nessa terra, seja um filho, seja um pai, uma mãe, um marido. Uma tia que eu não vejo veio me visitar. Hoje eu não posso ir à igreja, hoje eu não posso consagrar, porque ela está me visitando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que necessitam será acrescentado. Crê tu nisto? Crer não é acreditar não, igreja, porque os demônios creem e estremecem. Crer é estar decidido a obedecer.
Porque Daniel colocou o seu coração e se propôs a obedecer, a fazer, não se contaminar com os manjares desse mundo, dessa terra. E quantos estão dentro da igreja se contaminando? É televisão, é rádio, reuniõezinhas que não edificam. Porque o Senhor pode até nos levar, irmão, no encontro familiar. Mas aquele que já está com a semente no teu coração, vai desejar fazer a obra de Deus onde quer que esteja. Seja em oração e pensamentos, seja levando ali uma palavra, seja numa oração. O Senhor tem dado uma estratégia muitas vezes em algum lugar, ao fazer uma oração no meio de um povo ímpio, talvez até um povo que não queira receber, mas Deus cria uma oportunidade e até posso fazer uma oração. E aí o Senhor tem feito numa estratégia da pregoração, em uma oração, porque a oração tem que conter a palavra de Deus, a oração tem que ser com o coração, e aí naquele momento o Senhor pode operar através da palavra dele, sem que seja necessário abrir uma Bíblia ou falar diretamente sobre as coisas de Deus, do reino de Deus. E assim como é o Espírito Santo que faz a obra, o Espírito Santo vai penetrar, o Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, porque muitas vezes nós não enxergamos como devemos, como a palavra fala. Muitas vezes nossos olhos estão embaçados, muitas vezes tem um cisco no nosso olho, e esse cisco é gerado por um comportamento, por um hábito, por uma atitude que não é segundo o querer de Deus. Porque Deus fala na sua palavra: buscai a santificação, sem a qual não veremos a Deus. E a santificação significa estar separado, renunciado dessa vida, dessas coisas. Mas isso também é um processo, igreja. Não adianta uma pessoa que está envolvida com droga, eu vou me separar, não tem como. Na década de 90, assim, estive afundado nas bebidas e nas drogas. Quantas vezes quis parar, quantas vezes quis renunciar àquilo ali. Fui à casa de recuperação, lá na casa de recuperação, às vezes que podia, armava situações para beber, para fumar, até para usar droga. O homem de si próprio não consegue nada. Algumas pessoas deixam de fazer, deixam de fumar, deixam de beber, deixam de adulterar, mas pela carne. Mas nós somos seres espirituais, e por isso o Senhor nos chama para viver o espiritual de Deus, porque a Organização Mundial da Saúde fala que muitas coisas são doenças sem cura, como por exemplo o vício, e é mentira de Satanás. Porque ou Deus é mentiroso, ou Satanás é mentiroso, e Satanás é o pai da mentira, e ele tem implantado através de política, através de ciência, através das filosofias desse mundo, e através das heresias também, que estão agora permeando muito mais que antes no meio das igrejas que ele chamou para si mesmo. E um povo desperto, um povo negligente, um povo que não olha para as Escrituras. O próprio Jesus falou: erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, buscar intimidade com o Senhor, examinar, debulhar, buscar, cavar, como se busca o tesouro. Provérbios 2, 4, 5 fala que se como a prata buscares, como a tesouro, assim buscares, acharás o conhecimento de Deus, o temor de Deus. É no sobrenatural, igreja. A palavra não é de particular interpretação, igreja. Não importa teu nível cultural, não importa quanto você estudou, não fica pensando que você, não tenho capacidade, porque quem capacita é Deus. Deus é que dá, porque são mistérios, são enigmas. E até mesmo se você não tem leitura, Deus possa te revelar, porque tem um vizinho, tem um filho, tem um neto que possa trazer a leitura, e assim também o Senhor te alimentar. Por isso não fica de braço cruzado. Por isso não fica achando que é só vir aqui no culto e pronto, acabou, tive um dia abençoado, que alegria, mas aí volta para casa, os problemas estão lá, e tem gente pisando no teu pé, e tem gente te acusando, tem gente sendo usada por Satanás para te afastar do caminho da verdade. Jesus é maior. Ele quer, Ele vai, mas eu preciso querer. Eu preciso ir ao encontro dele, eu preciso descer
diante a face dele. Senhor, desendurece meu coração. Senhor, envia o espírito de arrependimento. Clama a Deus. Fechado somente para meditação, brevemente, Jeremias, já conhecido também, 33:3, e assim encerrarei a oportunidade dada pelo Senhor, aonde diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a revelação do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar ligados, o culto não acabou, vamos ficar ligados não somente no culto, porque quando fala 2 ou 3 reunidos, na presença dele, na ligação com ele. Então não fica pensando na conta, fica pensando no almoço, fica pensando na vida, e se liga com o Senhor que ainda não acabou o culto, e continua ligado dia após dia, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Quero nós também nós temos uma carinha, irmãos. Lembra daquela Magali? Nós estávamos orando, clamando pela vida dela, passando por uma cirurgia, mas está aqui para a glória de Deus. A conferência chegou no pastor que é pretinho, que a gente pensou que chegava muito, agora nós chegamos de verdade. Aleluia. Amém. Quero louvar a Deus.